Olá, o livro de hoje é o Frankenstein, da Mary Shelley, e a minha experiência com esse livro ela começou esquisita, mas terminou tudo bem. A Mary é uma autora britânica e, e ela escreveu esse livro quando ela tinha 18 anos. E a história de onde esse livro veio eu acho muito interessante, pelo menos. Veio de uma aposta entre ela, o marido e um amigo. Eles estavam fazendo uma viagem pela Europa e eles fizeram uma aposta sobre quem escrevia a melhor história de terror. Os dois, eu acho que chegaram a terminar de escrever as histórias deles, mas ninguém conhece. E ela escreveu o Frankenstein. E isso tudo com 18 anos. Então, esse é o primeiro livro dela que eu leio. Tiveram outros, mas ela acabou ficando conhecida como a autora do Frankenstein. E por que a minha experiência com ele começou estranha, né? Essa primeira versão que ela escreveu não foi uma versão impublicável, digamos assim. E ela teve que fazer adaptações para conseguir, né, trazer a público o livro. E isso aconteceu acho que 5 anos depois só. E eu quis ler essa edição. E o início dela é muito chato, muito complexo, muito estranho. São umas cartas. E talvez elas sejam só chatas, ou talvez o meu nível de conhecimento de inglês não tenha sido suficiente para ler bem. Talvez eu leia de novo em português, mas eu sei que o início é muito chato. E o livro fala do Victor Frankenstein, né, que é um jovem que está estudando, está na universidade, quer ser um cientista. E num desses experimentos ele cria o monstro. Então a história toda se passa, vamos dizer assim, no embate entre criador e criatura. E o personagem do Victor Frankenstein é muito chato. E até o meio do livro, mais ou menos, estava sendo bem difícil de ler. Porque o monstro é criado e aí eles se separam. E até a metade do livro não se vê monstro, praticamente. Muito pouco. E no meio acontece uma coisa que eu, pelo menos, achei muito interessante. Porque na verdade, ela descreve tudo muito bem. É uma escrita muito refinada, muito rica, muito detalhista. E no meio do livro acontece algo e o monstro vai contar a versão dele sobre aquilo. E essa talvez seja a parte, para mim, mais interessante do livro. Que é onde, né, porque você imagina um monstro, né? Grandão, forte, rápido, com uma tendência agressiva, afinal ele é um monstro, né? Só que ele é como se fosse um adulto que foi criado agora. Então é um adulto que é criança ainda, que tem a mente de criança. E ele está amadurecendo ainda. E até pelas características dele de monstro, né, em meio à sociedade que não tem monstros, ele acaba sendo forçado a ter esse processo de amadurecimento muito rápido. Então, e eu achei isso fantástico, porque eu nunca parei para pensar que um monstro começasse criança, né? Você já imagina ele adulto, matando todo mundo, batendo em todo mundo, perseguindo pessoas, enfim. Pelo menos essa era a visão que eu tinha do que eu imaginava que fosse acontecer. E não, é uma criança que está ali crescendo à força, sem ninguém. Então, e ela vai mostrando existem outros personagens não tão significativos quanto os dois, mas ela vai mostrando as coisas que acontecem, a visão do Victor e a visão do monstro. Então, horas você está a favor do chato do Victor,
horas você está a favor do monstro. Então isso é tudo que onde o monstro tá, eu achei legal. E quando o monstro fica muito distante, fica muito chato. Então ela mostra isso. O final do livro também é muito bom. E aí é onde o monstro já está mais formado, digamos assim. Inclusive a citação que eu fiz várias anotações, e a citação que eu escolhi falar foi dessa segunda fase, digamos assim, do monstro, que já deu para perceber que é o personagem que eu preferi, né, da história. E ele fala o seguinte: Evil thenceforth became my good. Usually thus far I had no choice but to adapt my nature to an element which I had willingly chosen. The completion of my demoniacal design became an insatiable passion. Então, não que você acabe tendo que escolher um lado, né? Se o monstro tá certo, se o Victor tá certo, se tem alguém certo, mas a transição da criação do monstro até ele se estabelecer enquanto pessoa, por assim dizer, é incrível. E aí tudo bem, né? Por que a minha experiência então não foi só ótima? Porque existem hiatos no livro que são muito arrastados, que nada acontece. E, enfim, então assim, chegar a uma conclusão sobre a minha avaliação do livro foi difícil. Eu acabei dando 3 estrelas das 5, então é um livro bom. Eu não vi o filme, eu ouvi dizer que tiveram vários filmes, né, sobre ele, que talvez o melhor é onde o Robert De Niro faz o monstro, se eu não me engano. Eu não vi, e quando eu vi alguma coisa sobre terem raios e, sabe, a criação do monstro ser uma coisa assim, com raios, eu acho que eu não vou ver o filme, não. Talvez eu releia em português para de repente ter uma leitura mais light. Eu não sei se eu de repente recomendo o livro, talvez, apesar de ser um clássico, de repente, se o seu inglês for muito bom, sim, a versão original tende a ser a melhor. Se não, talvez valha ler em português, que é o que eu vou fazer da próxima vez. Mas eu gostei, é um livro bom, nota 3 de 5. E eu vou ler outros livros da Mary também. O fato dela ter escrito isso, publicado isso, numa época, né, muito complicada. Não que hoje a época para as mulheres seja boa, infelizmente. Ainda não é, vai ser, mas ainda não é. Mas eu acredito que para uma autora, ainda mais escrever um livro de terror e esse tipo de livro, na época que ela escreveu, eu acho que foi um feito incrível. Então, talvez só por isso já valha a leitura, eu acho. E é isso. Até o próximo vídeo.